Calma, senhoras e senhores, não é um alienígena na sua frente. Sou eu mesmo, Jaque Ventura. E a nossa prosa de hoje é sobre futebol americano. Vem com a gente, confira. E o nosso convidado de hoje é Kikito. Tudo bem, Kikito? Tudo ótimo. Kikito, conta pra gente como que foi que você entrou nessa vida de jogador de futebol americano. Primeiro eu fiz a seletiva, né? Antes eu só jogava soccer, né? Agora é a linguagem que a gente fica falando depois que começa a jogar futebol americano. Mas a gente fez uma seletiva, né? A seletiva minha foi bem produtiva, que tem até hoje atletas que jogam ainda. E depois daí eu comecei a gostar do esporte, comecei a aprender, e aí agora estou até aí hoje, gostando de jogar futebol americano. E você sabe como que foi que começou a cultura do futebol americano aqui, principalmente em Minas Gerais, BH, região metropolitana? Então, tem um time que é Locomotiva, né? Na verdade agora eles são América Locomotiva, né? Eles têm uma parceria com a América. E eles são bem antigos, né? Eu não conhecia, eu comecei a conhecer depois da seletiva, porque eu não sabia nada de futebol americano, só via na televisão e filme, todo mundo é normal, né? Normalmente a gente só ouve falar de futebol americano em filme. Exatamente. E como está a aceitação do público? Como que é isso? Então, o público está crescendo muito, né? Porque agora os times de Minas, né? Os principais times de Minas, né? Tem ajudado muito nisso. Então, é legal porque quando você leva, né, o escudo do Atlético, do América, de outros times também que tem fora do Brasil, é bem legal porque chama a torcida que já torce pro time, por exemplo, do Galo, né? E todo mundo é apaixonado, o atleticano é apaixonado, então fica mais fácil. Qual que era o nome do time quando você entrou? Como que aconteceu a fusão agora com Então, Isso é porque eu não sou nada atleticana. então, começou, né, a gente chamava Jet Eagles, né? Foi alguns amigos que se juntaram e começaram a fazer. Então eles começaram a fazer o futebol americano, começaram a treinar, e aí começou a fazer seletivas, e o pessoal foi gostando e tal. E aí com o Jet Eagles, né? O BH Eagles também, que depois mudou o nome, porque eles estavam... o pessoal estava misturando com o Jet Eagles, que era cada Jet Zemmour, né? Porque algumas pessoas são de lá e eles estavam misturando, mas não foi por causa disso que foi o nome. E aí, com o Eagles, a gente foi campeão lá na América, né? A gente ganhou um campeonato no México. E depois disso, o time foi bem... foi crescendo. E aí a gente fez a parceria com o Galo, e aí só alegria, cara. Agora eu tô vendo você ostentando essas medalhas suas aí. Conta, o que foi, como que foi, quais os campeonatos. Explica pra gente que é assim, completamente leigo. Então, primeiro foi o Campeonato Mineiro, né? O Campeonato Mineiro de 2018, a gente foi campeão, invicto, né? Depois que a gente perdeu o Locomotiva que eu falei, né? Que era a Locomotiva ainda, até hoje a gente está invicto, a gente não perdeu nenhum jogo até hoje. Então a gente foi invicto, campeão mineiro, e também da BFA, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, né? Então a gente tem 2018 aqui, né? Que a gente ganhou lá em João Pessoa, do time Spectros. Foi bem legal. Que chiquérrimo. Eu esqueci a outra pergunta que eu ia fazer. Eu fiquei prestando atenção nas perguntas. Vai que Lembrei. Outra questão que a gente estava conversando antes da filmagem,
As pessoas falam que o futebol americano, ele é um futebol violento. Uhum. Mais violento que o futebol de campo. Uhum. O que vocês acham disso? Então, eu vou falar por mim, né? Eu sempre joguei futebol normal. Minha vida sempre foi jogar futebol normal. Eu disputei campeonatos, N coisas aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a jogar futebol americano, realmente, quando você vê, é bem agressivo. Mas tem muitas regras que ajudam a não lesar o atleta, né? Por exemplo, quando você puxa pelo colarinho aqui, é falta, né? Você não pode chutar a pessoa, né? No futebol normal acontece isso. Então, cotovelada, por exemplo, no futebol americano, se for dar cotovelada, tem a face mask, tem aquela grade protegendo. Então, aquele breguetinho que eu fiz a abertura. Exatamente. Então, ninguém vai te dar uma cotovelada porque vai machucar ele mesmo, né? Então, quem é doido de fazer isso? Aquele treco é pesado pra caramba. Então, exatamente. Então, você usa equipamentos, né? Você usa o helmet, né? Usa o shoulder e usa uma proteção nas pernas. Tá, também. pera, calma. Helmet, o que é isso? É o capacete. Ah, pois é, só faz vergonha. E o outro, Shoulder, que é a o que proteção. fica aqui na Você frente. já viu os motoqueiros, tipo motocross, usando? É parecido Sim. com aquilo. E aí protege aqui a parte da região do peito e aqui na parte da coluna. E aí tem 7 picks e tem 5 picks, que é 7 almofadas e o outro tem só 5. Então, como eu estava falando... esqueci. O Five, Pix, não sei o quê. Então, Não é só eu que tenho branco. tem as proteções, né? A proteção de perna, que tem a 5 piece e a 7 piece. Então, por exemplo, são 7 coisas que protegem. Tipo, protege aqui no joelho, protege aqui nas coxas, protege aqui na parte de trás. Então, todo atleta tem que usar isso para não se machucar. É bem legal. E a chuteira também é bem Eu vou diferente. perguntar isso, a chuteira é igual do futebol de campo ou tem diferença? Como a chuteira a gente não precisa de chutar a bola sem ser o kicker, né? Que é o que dá aquele chute no Y, né? Que faz o field goal. Nesse caso, O que deixa a bola na posição Exatamente. assim e vai... chutar. É isso. Tá. No caso dele, ele usa uma chuteira que é para chute mesmo, igual o futebol de chuteira de soccer mesmo, que ela é bem flexível, né? Agora a gente, não. Por exemplo, eu uso uma chuteira que ela tem uma proteção até na canela, porque eu gosto de meu tornozelo fica preso. Mas tem outras pessoas que usam chuteira mais cano curto, mas as travas são diferentes, né? As travas ela tem um desenho mais agressivo, mais para velocidade, e cada jogador, cada posição tem uma chuteira específica para ele. E qual é a sua posição? Então, eu sou o wide receiver. No caso, eu sou o recebedor. Ah, tá. Então, eu recebo a bola, eu fico nas laterais do campo ou mais próximo. Então, quando ele lança, eu pego a bola e posso fazer o touchdown também. E como são realizadas as seletivas do futebol americano? Qualquer um que tiver interesse pode participar? Por exemplo, eu que sou assim, grande, forte, só que não. 1,5 metro, pequenininha, esse tipo de pessoa pode participar? É só para os grandões? Porque normalmente você vê nos filmes só aquele povo, né, parrudão, todo forte. Como que funciona? Então, o futebol americano é um dos esportes mais, vamos falar, democráticos, sabe? Porque qualquer pessoa pode jogar futebol americano. Se ele é pequenininho, fortinho, ele vai jogar uma posição. Se ele é rápido e magro, ele vai jogar outra posição. Se ele é gordo, 150 quilos, sei lá, mas consegue se locomover legal, ele vai jogar em outra posição. Qualquer pessoa pode jogar futebol americano. Lembrando que a pessoa, como é um esporte, né, então você tem que se exercitar, só lembrando isso. Sim. Mas qualquer pessoa pode praticar futebol americano normalmente, tranquilo. Então a seletiva, igual você perguntou, a seletiva ela vai de time para time. Né? Tem time que divulga muito nas redes sociais, né? Tem times que aceitam várias pessoas e eles vão fazer o testes e tal, e aí vai passando. O Galo fez uma seletiva muito interessante
que foi uma seletiva online. Os jogadores que já estão acostumados a jogar, já sabem jogar. Então, por exemplo, um cara lá de Natal, quer jogar futebol americano, já jogava lá no time e quer jogar no Galo. Ele faz a seletiva online, explica o que ele faz, manda vídeos e tal, faz algumas seleções. E aí ele vem pra cá, o pessoal passa e aí assim vai. E aí vai ver algumas pessoas, acredito que sim. E é bem legal, a gente está num país que a tecnologia está evoluindo muito, né? Então, Verdade. isso é bem interessante. Então, aí você vai lá, faz a seletiva e começa a participar dos campeonatos. Uma outra questão, por exemplo, quem não tem noção nenhuma do que é esse jogo, consegue também passar nesse tipo de seletiva? Sim, a seletiva é bem física mesmo. O que normalmente acontece na seletiva? Ele vê se você consegue pular, se você consegue sustentar o seu peso, se você é rápido nas outras posições, se você consegue, por exemplo, levantar uma bola, porque você vai ter que bloquear uma pessoa mais pesada, se você consegue locomover mesmo assim. E aí vai de time para time. Tem uns times que passa muitas pessoas, porque eles querem aquele tipo de pessoa. Outros não, outros querem 10 pessoas. Então depende de time para time. Uma coisa que eu achei muito legal, que eu sempre gostei de futebol, né? Sempre gostei do Galo, no caso. E aí eu chego lá na sede de Lourdes, né, que tem aquele coisa mais linda lá, e eu paro lá, eu vejo o troféu, os 2 troféus, e a camisa 13 do Galo lá. Eu falo, lá, eu tava lá. Eu fiz uma história. Mas é verdade, porque tá se fazendo uma história com o futebol americano no Brasil. É uma cultura nova que está sendo implantada no Brasil. E, aparentemente, com uma grande aceitação do público. Verdade. E seria muito bacana, né? Aproveita então agora, vamos fazer o convite para o pessoal acompanhar os jogos e ficar ligadinho no futebol americano. Ó, galera, você que gosta de esporte, tá? Você que gosta de qualquer tipo de esporte, vá lá e começa a ver os jogos de futebol americano. Você vai começar a entender um pouco mais. Eu sei que é um pouco complicado, mas depois que você começar a aprender, até os filmes vai ser mais legal. Como ver, né? Até o filme vai ser mais legal. Nossa, já até imagino você assistir filme. Não, porque aquele ali tá errado, tem que ter sido feito assim, aquele passo não deu bom. Exatamente. Você começa a aprender, você começa a entender e é muito legal. E começa a ver, vá lá no campo, vocês vão gostar, tá? É muito divertido. Normalmente a gente joga no Sesc, né? Sesc Venda Nova. E lá eles colocam food trucks, várias coisas lá para crianças. Olha, esporte com comida, combinação perfeita. Nossa, e tem um açaí, tem até nosso patrocinador aqui, que é muito bom. E ele é muito, tipo, o açaí dele é excelente. Fruto de Goiás. É o ombro aqui, ó. Muito bom. E aí você come lá, você leva a criança, tem algumas coisas, a Decathlon coloca algumas coisas também para divulgar os esportes, é bem legal. E já tem uma seleção brasileira de futebol americano? Sim, tem uma seleção brasileira de futebol americano. Metade do time do Galo está na seleção brasileira de futebol americano. É muito legal. E teve até um jogo no Mineirão, né? Foi Brasil e Argentina. Foi muito legal também. E aí a gente... Os jogadores, é muito legal porque quando a gente entende do jogo e vai lá ver o jogo, é muito legal porque você começa a interagir com o time e tal. E a seleção brasileira é tipo o que todo jogador de futebol americano hoje, que está em ascensão, quer participar, é bem legal. Kikito, e quais são as redes sociais oficiais do Galo? Então, Galo Futebol Americano, bem simples, né? Tudo junto, sem continha nem nada. Galo Futebol Exatamente. Americano. No Facebook também é tudo a mesma coisa. No Instagram também é tudo a mesma coisa. É bem fácil de achar o Galo Futebol Americano. E o meu é Kikito Teixeira.
que é do Instagram, também não fez também. Bom, Kikito, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelos conhecimentos. Não sabia nem um terço do que eu ouvi aqui. E foi um prazer tê-lo conosco. Obrigado, foi muito legal. Bom, pessoal, não se esqueça, se inscreva, curta e compartilhe sem moderação. Nos ajude a chegar a 1000 inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!